Olha, mas- Boa noite a todos e vamos começar essa noite, como de costume, primeiro agradecendo ao grandioso Criador, também vocês que tiraram uma parte do tempo precioso de vocês para estarem aqui conosco, comigo, com Luiz Fernando, e também agradecer a nossa querida Camila, que é a nossa intérprete em língua de sinais. E sintam-se então abraçados, porque aqui eu também estou me sentindo abraçada. E é um dia muito feliz. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se hoje você estivesse junto comigo no consultório fazendo a sua primeira consulta em terapia emocional, e eu perguntasse, como você se sente emocionalmente? Como você se sente hoje emocionalmente? Qual seria a sua resposta? Pensa um pouquinho. O que você me responderia? Você sente que carrega o mundo nas costas? Sente sem direção, sem forças? Nessa noite, nós vamos juntos analisar três pontos. O que é a transformação pessoal? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós vamos analisar, a diferença entre controlar emoções e transformá-las. E o terceiro ponto, emoções devem ser bússolas e não devem ser as suas inimigas. É isso mesmo. Olha que terceiro ponto importante. Estão prontos então para iniciar a jornada dessa noite comigo? Esse treinamento, ele pode e deve ser a virada de chave para a sua vida. Então, preste muita atenção. Se você quiser, ainda dá tempo. Pegue caneta, papel, faça as anotações importantes e se você não gosta de anotar, também não tem problema. Grave na mente, coloque no coração e tome uma atitude para a sua grande virada de chave. Essa primeira frase, eu gostaria muito que vocês anotassem essa frase, porque é uma frase de transformação. Ela abre as portas para a sua transformação. Anote a frase: não se pode curar aquilo que não se conhece. Eu vou repetir: não se pode curar o que não se conhece. Então, primeiro, você precisa nomear as suas emoções. Quando você nomeia as suas emoções, você dá clareza a algo que era só um peso e transforma em algo que você está realmente entendendo o que sente. Então, nessa noite, nós vamos falar muito sobre emoções e transformação. Quando você, na verdade, nomeia aquilo que sente, você abre uma porta para solucionar, para solução. Também reduz a intensidade emocional e acalma o seu estado emocional, o seu sistema nervoso. Dessa forma, então, você abre espaço para lidar melhor com as suas emoções, ao invés de apenas reagir quando as suas emoções aparecem. Eu vou dar agora quatro passos. Quatro passos para você entender e aprender a fazer isso. Primeiro passo, anote aí. Você precisa olhar para dentro de si mesmo ou si mesma. Pausar e voltar para dentro. Antes de tentar, então, entender a sua emoção, você precisa sentir. O que será que eu estou querendo dizer com isso? Quando a sua emoção está aflorada, para tudo. Respire profundamente. Coloque, muitas vezes, se necessário, a mão no peito ou no ventre e faça a pergunta:
O que está acontecendo dentro de mim agora? Respire, respire, pensando até achar a resposta a essa pergunta. Achou então a emoção? Entendeu a emoção? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, perceba a sua sensação física diante da emoção que você está sentindo. Acredite em mim, suas emoções sempre, elas sempre vão aparecer no seu corpo. Quer um exemplo? Ou mais de um? Coração acelerado, igual à ansiedade. Aquele aperto no peito, igual à tristeza. Quando muitas vezes a mandíbula, ela trava, igual, muitas vezes, à raiva. Tá vendo? Como as nossas emoções, elas vão respondendo no nosso corpo. Entendeu tudo isso? Daí você pode ir para o terceiro passo, dar nome para a sua emoção. E isso é muito, muito importante. Em vez de dizer, por exemplo, eu estou tão mal, pergunte, será que estou? Isso é nomear. Com raiva. Será que eu estou ansioso ou ansiosa? Será que eu estou com medo, decepcionada? Será que eu estou me sentindo culpada? Então, note, para curar emoções, primeiro você realmente precisa conhecer, sentir e nomear as suas emoções. Quarto, valide os seus sentimentos. E isso é muito sério, muito sério. O que significa validar seus sentimentos? Validar é se permitir sentir sem culpa e julgamento. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos tampar o sol com a peneira. Como assim? Fingir que nada aconteceu. Se você foi criado com sentimentos, quem criou sabia que você iria sentir e usar seus sentimentos. Mas o ponto aqui é: não julgue certo ou errado o seu sentimento. Muitas vezes você vai realmente sentir. Muitas vezes vai sentir raiva, tristeza, frustração e a lista cresce. Aí, então, vem o segundo passo. Você pode sentir, mas deve aprender a lidar com os seus sentimentos sem se prejudicar tanto. Então, a proposta hoje é: acolha seus sentimentos sem sentir culpa. Fale, eu posso sentir isso. E está tudo bem. Você pode sentir, mas tem que aprender a lidar com os seus sentimentos. Agora, nesse momento, eu vou te ajudar com ferramentas que ajudam a nomear as suas emoções. Vamos lá? Quando você está tensa, muitas vezes com raiva ou triste, enfim, com qualquer emoção negativa que está pesando em você, tem pessoas que gostam de escrever. Então, você pode usar a escrita espontânea. Como você está se sentindo agora? Escreva os seus sentimentos. Essa é uma forma de desabafar e tirar para fora aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente. Lembre-se, sempre eu costumo citar nos treinamentos, quando a sua mente, ela não aguenta, anote aí, o seu corpo, ele vai realmente receber em forma de doença. E aí a conta fica muito, muito, muito cara. Então, quando você fizer isso, em seguida, nomeie se a emoção que você está sentindo, ela é positiva ou negativa. E você pode até se acolher. Como você pode fazer isso? Você não precisa entender tudo naquela hora que suas emoções estão afloradas. Dê um tempo para você. Dê um tempo para amenizar muitas vezes as suas emoções. Para iniciar a cura emocional, troque estou mal com a emoção que você está sentindo.
Eu achei bem interessante e até a pessoa está aqui. Foi a semana, no início da semana, eu fiz um atendimento e eu perguntei, mas eu nunca tinha explicado isso na terapia para ela, mas eu amei a resposta. Eu falei, como você está se sentindo hoje? E ela não me deu uma resposta assim, estou mal, eu não estou bem. Não foi essa a resposta que ela disse. Ela nomeou o sentimento. Então, quando nomeia, a pessoa ela vai em direção à cura. A resposta foi: hoje eu tô com raiva. Tá vendo? Como ela nomeou, e eu nunca, como é recente, as consultas com ela, nós nunca falamos da importância de nomear os sentimentos ou aquilo que está aqui dentro. Mas na hora ela nomeou, fizemos a terapia e eu percebi que ela saiu bem melhor depois daquela consulta. Então, quando você está mal, não é assim que, eu estou mal, eu não estou bem. Nomeie, eu estou com raiva, estou triste, estou com medo, estou insegura. Se fizer isso, você não estará escondendo seus sentimentos, e sim nomeando para o seu processo de cura. E muitas vezes nós temos muita dificuldade, né, de falar muitas vezes aquilo que sentimos. Tem muitos aqui que eu sei que tem, que são aquelas pessoas, e é compreensível também que quando se pergunta a elas como vai, a pessoa muitas vezes está quebrada. E a resposta de sorriso largo é: tá tudo bem. Muitas vezes porque o outro lado não vai compreender, muitas vezes porque a pessoa realmente sempre está forte diante das outras pessoas, mas muitas vezes nós devemos nos dar o direito de dizer: hoje é um dia que eu estou com raiva. E você não precisa falar exatamente para a pessoa o motivo da sua raiva. Você simplesmente está com raiva. Mas sempre tem aqueles curiosos, né? Ué, tá com raiva? O que aconteceu? Alguns com interesse de ajudar, outros com interesse de fofocar. Para esses a gente não fala, lógico. Mas você poderia falar, eu estou com raiva, mas num outro momento a gente fala sobre isso. Mas pelo menos você nomeou e tirou para fora aquilo que você está ruminando, sentindo. Outra coisa muito importante. O nome da emoção que você sente é seu corpo falando. Então você não deve impedir isso. Pessoas que adoecem, preste atenção nisso, são aquelas que calam, aquelas que deixam todos numa zona de conforto. E, na verdade, elas vivem numa zona de desconforto e vivem num caos. É claro que às vezes também precisamos aprender a se expressar a ponto da pessoa te entender. E existe a forma certa de se expressar. Não é falando tudo que pensa de qualquer jeito, magoando todo mundo e depois dizendo: eu sou sincera, eu sou assim mesmo. Nós não podemos confundir sinceridade com falta de educação, falta de empatia. Então, eu costumo sempre falar nas terapias que tudo pode ser dito, desde que se fale da maneira correta. Uma forma branda, compreensível, sem querer atacar o outro. Porque muitas vezes, quando nós estamos numa situação desafiadora, podemos ter a tendência de sair machucando os outros, principalmente as pessoas mais íntimas. E, na verdade, nós devemos aprender a falar com as pessoas para resolver a questão e não para complicar mais a situação. Olha só, não é sair machucando todo mundo. É como, por exemplo, eu tô com uma bola pesada e eu jogo com força, essa bola chega. E se ela bate no seu rosto, ela vai te machucar. Mas ela chegou. Se eu pego a mesma bola pesada, jogo suavemente para você, ela vai chegar da mesma forma, mas de forma leve, suave. Para resolver desafios, conflitos, nós realmente precisamos aprender a forma certa de falar com empatia,
para resolver, não para causar mais dificuldade. Agora, nesse momento, nós chegamos em outro ponto alto desse treinamento. Quer saber qual é esse ponto alto do treinamento? Se você vai no médico e não sabe o que tem, ele provavelmente vai pedir exames para saber o que você tem e tratar você. É isso mesmo. Tá certo isso, né? Tá certo. Então, primeiro, você precisa saber o que você sente, quais são as suas emoções. Para a sua cura, primeiro você precisa se examinar, se autoconhecer, saber aquilo que dói, para que você possa ter a cura emocional. Ou seja, quando você sente uma dor, na verdade, essa dor emocional, ela está guardada no seu subconsciente. E aí vem os gatilhos no dia a dia, no seu consciente, que acaba transformando tudo num caos. E são os gatilhos que estão guardados no subconsciente que provoca o quê? A depressão, muitas vezes a ansiedade, a sua raiva, a frustração e a lista vai crescendo. Mas é importante saber que sempre, infelizmente, nós vamos estar em desvantagem. Sabe por quê? Faça uma anotação importante aí. 95% é subconsciente, tudo que você já viveu, e só 5% é consciente. Então, para curar a sua dor emocional, você precisa trazer para a consciência, se autoconhecer. E então, quando você traz para a consciência, se conhece, você começa a sua jornada de cura. Nossos órgãos, eles são movimentados pelo nosso inconsciente. É isso mesmo. Alguém mandou você respirar? Respira aí para viver? Não. Eu estou aqui respirando naturalmente, mas quem está comandando é o meu inconsciente. Tá tudo lá, armazenado, os comandos. Então, olha como o nosso inconsciente, ele realmente é dominante. Por isso que ele é 95% contra 5% do que é o que nós estamos vivendo aqui nesse momento. Então, anote essa informação importante. A mente é a caixa. A mente é a caixa. E o pensamento é o que enche a caixa. Ó, o pensamento é o que enche a sua caixa. Então, para um pouquinho. O que que você anda pensando? O que que no dia a dia você mais pensa? Você mais se preocupa? Outra pergunta importante. O que é que tem prioridade na sua vida? São perguntas que você tem que saber a resposta. Então, se pergunte mais, leva para a vida, não esqueça jamais. Eu nunca vou cansar de repetir, porque essa é uma grande realidade para a nossa vida. Pensamento que gera sentimento, que gera ação e resultado. É isso mesmo. Então, se você é uma daquelas pessoas que quer ter resultado, quer ter sua vida transformada, preste atenção naquilo que você pensa. Preste atenção naquilo que você lê, ouve. Preste atenção nas pessoas que você está trazendo para a sua vida. Será que elas estão trazendo para a sua vida palavras encorajadoras, positivas, que vai fazer a sua vida crescer? Ou você está permitindo pessoas negativas, pessoas que só falam em tragédias? Uma vez eu estava na sala de aula e o professor ele falou que existe a Olimpíada da Tragédia e alguns gostam de participar dela.
Aí ele citou um exemplo que até a classe riu. Ele disse assim: tem pessoa que às vezes só vai contar uma história, ela não vai dramatizar, ela vai contar a história. Só que o outro, ele faz parte da Olimpíada, da tragédia, o que está ouvindo. Aí a pessoa conta a história dela: olha, hoje eu fiz uma endoscopia e o doutor falou que eu tô com uma gastrite e eu vou tratar essa gastrite. Ponto. O outro dá um sorriso da Olimpíada e fala assim: sério? Gastrite? Eu tenho úlcera e a minha sangra. Como se aquilo fosse uma competição. Tem pessoas que gostam realmente de falar tragédias, de assistir jornais onde se você torcer um pouquinho a TV, ela vai sangrar. Mas aquilo que você absorve, você vai trazer resultado para suas emoções, para sua saúde física, para sua espiritualidade, para o seu dia a dia. Se você acreditar em mim ou não, isso vai acontecer na sua vida. Então, filtre mais. Seja bem seletivo naquilo que você ouve. Pense nas coisas que você fala, porque tudo aquilo que você fala, de alguma forma, você traz para a sua vida. Então, não seja você aquela pessoa que faz parte da Olimpíada das Tragédias. Se não for para falar algo positivo, fique quieto, porque com certeza o negativo ele vai trazer uma conta alta para a sua vida, para a sua saúde, para o seu emocional. Então, agora, todos que estão interessados no processo de cura, nós vamos aqui falar algumas palavras que vão levar vocês para a consciência. Frases que mexem com o nosso subconsciente. E quando mexe com o nosso subconsciente, nós trazemos a cura para o consciente. Anote para começar a usar, então, essa ferramenta na sua vida. Essas frases que eu vou mostrar para vocês são frases de autoconsciência emocional. Use essas frases para estimular o seu autoconhecimento e também o seu acolhimento. Primeiro, o que eu estou sentindo tem algo a me dizer. Todo sentimento tem algo que está sinalizando para você. Estou com raiva, então está sinalizando alguma coisa. Eu estou feliz, está sinalizando alguma coisa. Segunda frase. O que eu estou sentindo realmente me fala algo. O que eu estou sentindo me fala algo. Outra frase. Não sou fraca ou fraco por sentir. Sou humana ou humano. Então, não se sinta uma pessoa fraca por sentir. Você realmente não é uma máquina. E tem pessoas que elas se colocam numa posição de máquina, aquele ser humano que aguenta tudo. Não aguenta tudo. Uma hora essa máquina vai parar. Até nas empresas precisa de manutenção as máquinas para elas não quebrarem. Como é que você está fazendo a sua manutenção? Como é que você está se cuidando? Você é aquela pessoa que cuida de todo mundo, que larga tudo para ir fazer tudo pelas pessoas, mas que muitas vezes se deixa para segundo plano, como eu falei a semana passada, ou para nenhum plano. Outra coisa, tem pessoas, é uma outra frase, me permito sentir sem me julgar. Tem pessoas que não se permitem sentir porque elas se julgam, se autocriticam. Não é o sentir, é como é que você vai lidar com esse sentir. Vamos dizer, vou dar um exemplo simples, né? A pessoa fez uma situação, uma preservada lá com você, e você, ser humano, sentiu raiva. Tô com raiva daquilo. Sentiu, pronto. Só que aí você começa a sentir a culpa por estar com raiva. Sentir, você vai sentir. Mas o que é que você vai fazer para curar essa raiva? Para resolver aquilo dentro de você?
que daí já é uma outra história, que precisa ser aprendida, treinada. Quarta frase: meu coração, posso escutá-lo com compaixão. Escute o seu coração com compaixão. Muitas vezes nós temos tanto amor, tanta compaixão com as pessoas de fora, nossa família, amigos, enfim. Mas conosco, nós usamos é um chicotinho, nos criticando, falando coisas para nós mesmos, nos desmerecendo. Não faça isso. Tenha compaixão, se ame, se priorize também. Quinta frase. Quando você sabe o nome da sua emoção, é o caminho da sua libertação. E a sexta frase. Acolher a emoção muitas vezes não é concordar, porque ninguém muitas vezes gosta de estar com raiva, por exemplo. Mas é cuidar daquela emoção para que ela vá embora e não transforme aquilo que está dentro de você numa doença. Entendeu? Então é muito sério. Sentir, todos nós vamos sentir. Mas nós precisamos urgentemente saber lidar com os nossos sentimentos e deixar ir. Guardar rancor, mágoa, a falta de perdão, ela não vai prejudicar o outro pelo qual você sente aquilo. Você pode ter certeza que vai prejudicar os seus sentimentos, as suas emoções, seu equilíbrio emocional, sua saúde física e muitas vezes a sua espiritualidade. Porque muitas vezes você carrega o peso daquela sensação ruim, quando na verdade você tem o poder de transformação de deixar ir. Deixar ir é uma decisão sua, uma decisão sua. É isso mesmo. Agora, eu vou falar algo que, quando, por exemplo, suas emoções estiverem muito afloradas, anote aí, algumas frases ou algumas coisas que você pode fazer. Quando você, por exemplo, está com raiva, você tem que saber por que você está com raiva. Quando você está com medo do quê? Você está triste. Triste por quê? O que que muitas vezes você quer que ainda não aconteceu? Todas essas coisas são importantes, faz parte da sua emoção, dos seus sentimentos. E a sua verdadeira casa é você, com os seus sentimentos, as suas emoções. O ser humano leva para a vida. Ele foi criado pelo grandioso Criador com o poder da transformação, de transformação. Você pode sim ser transformado ou transformada. Se você que está aqui hoje conosco, comigo, acha que não é possível se livrar da ansiedade, é possível sim. Certa medida de ansiedade todos nós vamos ter, mas aquela ansiedade que te maltrata, que te machuca, que não te dá qualidade de vida, você pode ser curado sim dela, para ter qualidade de vida. Se você aí que está comigo, conosco nessa noite, pensa que não pode se livrar da baixa autoestima, engano seu. Pode se livrar da procrastinação, do medo, da depressão. Pois, como eu acabei de falar, o grandioso Criador, ele nos fez com a capacidade de transformação. Você pode sim ser transformado ou transformada. Você já viu uma lagarta? Ela é frágil. Compara uma lagarta com um ser humano. Não dá para comparar. Ela também é uma criação de Deus. Ela é frágil, mas ela se transforma numa borboleta. Leva um tempo, mas ela se transforma. É isso mesmo. Valendo dizer que existe um tempo de transformação, mas a transformação acontece. Se acontece com a lagarta,
Quem é você para dizer que não pode ser transformado ou transformada? Você também pode ter a sua transformação, ter qualidade de vida, viver sem depressão, sem tanta ansiedade, sem tanto peso nas costas. Você, você pode aprender a falar a palavra não sem sentir culpa e ter uma qualidade de vida que vai gerar felicidade para a sua vida. E então você será uma pessoa pronta para viver o seu extraordinário. Agora, eu quero que você preste atenção e eu vou falar de todo o meu coração. Não ache que você é um caso perdido. Você não é um caso perdido. Sabe o que é perdido? Perdido, às vezes, é o tempo que você já passou e não encontrou a ferramenta correta ou o profissional certo para te ajudar. É isso. Então, você não é um caso perdido. E tem muitas pessoas que já gastaram tempo, orçamento, fizeram terapias. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa, ela faz terapia há 1 ano e meio. E duas, três coisas que ela disse que não resolveu são as primeiras coisas que a terapia emocional resolve, já no primeiro mês. Ela está com 1 ano e meio, não sei se paga terapia toda semana, e é uma judiação. Depois eu conversando com meu esposo, eu falei quantos casos desse faz outros acreditar que terapia não funciona, porque o profissional, a ferramenta, tudo isso faz parte da jornada da cura emocional. Então, não é que muitas vezes não tem jeito para você, é que para tudo tem um caminho, tem uma receita certa. E se ela for usada, ela vai dar certo para você, como deu certo para outras pessoas que também foram transformadas. A sua parte sempre vai ser dar o primeiro passo. E o primeiro passo é conhecer as ferramentas para a sua transformação. Eu e Luiz Fernando, nós tivemos o privilégio de usar as ferramentas de terapia emocional e ver vidas transformadas, pessoas que não acreditavam em mais nada, até que a ferramenta certa chegou na sua mão e ela pôde usar, ela pôde se libertar. E hoje, estamos aqui nessa noite com duas pessoas que tiveram a vida também transformadas. E elas vão contar para nós como foi conhecer terapia emocional e como foi a vida dela transformada com a ferramenta certa nas suas mãos. Então, só um minutinho, eu vou procurar aqui a minha querida Gisele. Achei a Gisele ó, na primeira. Olha, é ao vivo e não deu trabalho. Geralmente dá trabalho quando é ao vivo. Então, eu vou substituir aqui a marcação para que ela esteja junto com Camila Rezende. E a Camila vai traduzir. E eu vou perguntar para minha querida Gisele, junto aqui, vou colocar aqui também, adicionar as duas. Gisele, conta para nós de onde você é e como foi para você conhecer terapia emocional, minha querida Gisele. Sinta-se abraçada, viu? Muito carinho por você. Mesmo distante, tá dando para me ouvir bem, Tá dando. tá? Eu sou Gisele, eu estou em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Eu sou mãe, sou empreendedora. E vou contar um pouquinho hoje para vocês como foi para mim transformador a terapia emocional. Quando eu procurei a Rosa um tempo atrás, a minha intenção era ajudar minha mãe, porque ela estava passando por problemas emocionais, ela estava enfrentando até problemas físicos, né, de saúde por causa disso. E eu queria muito ajudá-la.
Porém, a Rose pontuou para mim que naquele momento, diante de tudo que eu estava explicando para ela, a situação, quem estava precisando de ajuda naquele momento era eu mesma. E era difícil aceitar, porque a minha mentalidade era fechada para isso. Eu já tinha passado por muitos tratamentos, não tinha expectativa, era difícil para mim. Eu tinha dependência emocional altíssima, eu tinha problemas em falar não para as pessoas, mesmo quando eu não queria fazer algo, eu fazia só para agradar. E também tinha a questão da baixa autoestima, porque eu não acreditava que eu podia ser algo melhor, que eu podia conquistar coisas na minha vida. Então, eu tinha muitos pensamentos negativos, muitos sabotadores, e a Rose falou que ia me ajudar com tudo isso e que a gente ia conseguir, sim, mudar, né? Ela até usou a frase que quando você muda, tudo muda. E eu fiquei pensando nisso. Será que se eu mudar a minha maneira de agir e pensar, as coisas vão mudar também ao redor? Então vamos experimentar. E foi muito bom, porque aí eu fui vendo a transformação, né, conforme as sessões, os exercícios, né? Eu vi que eu precisava me priorizar, eu precisava fazer coisas diferentes para ver atitudes diferentes, né? Até, por exemplo, o ambiente com que eu vivia com as pessoas, a maneira de eu agir, a minha postura precisava ser diferente. Então, tudo aquilo que a Rose me passava, eu fui aplicando e eu fui sentindo as mudanças, né, gradativamente. Aprendi até a apreciar a solitude, né? Aprendi que a solidão é diferente da solitude. E eu aprendi a amar isso. Ter os meus momentos também para me preservar, para me nutrir, né, emocional, espiritualmente, enfim. E eu gostei tanto de tudo isso que eu comecei a pesquisar mais sobre os cursos. Uma das formações da Rose é analista corporal do Corpo Explica. E um dia eu mandei um áudio para ela. Eu falei, Rose, eu fiz minha inscrição e eu vou aprender também. Aí ela ficou muito feliz, vibrou comigo e falou: Gi, você vai fazer uma transição de carreira, vai ser muito bom para você ajudar pessoas. Mas eu ainda tinha inseguranças e eu achei que era só para mim ter um conhecimento a mais, né? Que seria difícil eu conseguir mudar minha carreira. A gente foi trabalhando essa insegurança, a terapia foi me ajudando a ter mais confiança também. E aí, essa semana, eu mandei outro áudio para Rose vibrando muito porque eu passei na prova e eu estou certificada como analista do Corpo Explica. Estou em transição de carreira para poder começar agora os meus próprios atendimentos na área de analista corporal. Então, o que eu tenho para dizer sobre esse resumo, né, da minha vida é que para quem acha que não tem jeito, que é um caso perdido, não acredita nisso. Busca ajuda, busca esse conhecimento, busca análise, a terapia, né, emocional, porque tudo isso vai ajudar a gente a realizar sonhos, porque sim, a gente merece ter sonhos e realizar e alcançar, né? Eu consegui construir um relacionamento melhor com a minha mãe, com os meus amigos, consegui tomar atitudes diferentes, né? Como eu disse, a postura que a gente toma na vida faz tudo ao redor mudar sim, né? A minha filha, eu tenho um relacionamento melhor com ela também. Então é isso que eu queria dizer, que vale muito a pena acreditar, que vale muito a pena fazer a terapia emocional, porque ela pode sim transformar a vida de todos nós. Coisa mais linda. A transformação dela pode ser a sua transformação também. Você não é um caso perdido. Gi, você se permitiu. Se Sim, permitiu. Você vê que na hora de ajudar, a Gisele quis ajudar quem, Gi? Para quem que era a terapia? eu queria para minha mãe. E eu teimei, né? Não foi? Teimou porque eu não enxergava, eu achava que eu tinha que ser boa para os outros, eu não me priorizava, né? Eu não entendia que as minhas atitudes também influenciavam no comportamento das pessoas ao redor. E são duas pessoas maravilhosas. A mãe da Gisele é uma pessoa extraordinária, a Gisele. Mas quando ela me procurou, eu falei: não, Gisele, eu vou ser sua terapeuta. Não, mas eu estou procurando, eu vou dar de presente para minha mãe. Falei: não, Gisele, eu vou ser sua terapeuta. Aí ficamos na teima. Aí acho que eu ganhei, né? Nós ganhamos, né? Porque Eu no ganhei final também, todo mundo saiu ganhando, né? Que com coisa certeza. mais linda, né? E a Gisele.
Além de ter se permitido, ela realmente trabalhou a segurança dela. A Gisele, ela tem muita capacidade. Pensa numa menina inteligente. Mas não adianta a gente ter inteligência e não acreditar nela, não ter a segurança. O medo é a maior tragédia universal. Tanto é que quem gosta de ler a Bíblia sabe que no passado, quando tinha guerra, Deus tirava dois tipos de pessoa da guerra. Um eram os medrosos. Por que será? Porque o medroso, ele se mata e mata quem está perto dele. Então, o medo é uma das piores tragédias. E a Gisele, ela venceu o medo. Ela se tornou uma menina mais segura. Ela aprendeu que ela pode ser feliz acompanhada ou sozinha, a solitude. Pasme. Gi, eu vou contar, tá? Depois você Bom, me puxa a orelha. A Gisele, ela tinha amizades tóxicas na época. Porque às vezes a gente aceita tudo, mas não é para ser aceito tudo. Se Deus, grandioso Criador, deu livre-arbítrio, é para fazer escolhas. A Gisele hoje, ela tem mais cautela nas escolhas de amizades, no ambiente, naquilo que lê, naquilo que ouve. Eu vou dar uma dica para vocês de ouro. Alguns que fizeram classe de aluno sabem, que acompanham as lives sabem que eu já falei. Talvez seja a primeira vez que você ouça isso. 20 minutos perto de uma pessoa tóxica, seu corpo demora 5 horas para se recuperar. Olha como o negócio é sério. Então, quando você estiver escutando notícia, escutou 20 minutos, seu corpo vai produzir toda a adrenalina de cortisol para 5 horas de cura. Olha que loucura! Vale a pena fazer isso com você? Não vale. Então, parabéns, Gi, parabéns por obrigada. ter se permitido ter hoje uma vida transformada e agora você está pronta para transformar a vida de outras pessoas também. E que sua jornada, ela seja uma jornada brilhante, porque não existe, Gisele, você vai ver isso na sua profissão. Eu me emociono de falar isso. Não existe um valor maior do que ver uma pessoa que não acredita em mais nada começar a acreditar nela, começar a ter uma vida realmente feliz. Isso não tem preço, tem valor. E tudo é possível, desde que a pessoa se permita. Outra pessoa que está aqui conosco e também se permitiu, ela chama Débora Luz, que também tem sido uma luz na vida de algumas pessoas. E eu quero que a Débora, ela conte como a vida dela foi transformada quando ela conheceu terapia emocional. Obrigada, Gisele. Fala conosco, de onde você é, Débora, e como você se transformou depois que você fez terapia emocional? Boa noite para todos. Então, eu sou daqui da cidade de Sorocaba e obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco, né, da minha transformação e depois de ter feito, então, a terapia, ter conhecido a Rosleia, o irmão Luiz Fernando, foram poucas sessões, mas o que eles me ensinaram e eu levei muito a sério ajudou, né, a fazer essa transformação. Eu procurei a ajuda deles porque eu tinha muitos sentimentos, né? O medo, a insegurança, traumas de infância, baixa autoestima, todos esses sentimentos, até mesmo como a Gisele falou, ser muito boazinha, falar muito sim, fazer tudo pelas pessoas, né? E isso sugava energia realmente, né? Então precisava dosar todos esses sentimentos, precisava tentar me entender, vai ver qual era os problemas, né, que estavam me travando para poder melhorar todas essas emoções dentro de mim e conseguir fazer uma transformação na vida.
Então, todos os exercícios que a Rosileia passava e eu levava a sério, colocava ali os áudios, as falas são muito importantes, como ela disse. E então, tudo isso levou a essa transformação. E com a terapia, a Rosileia me ajudou a enxergar, né, que eu tinha esse dom para ajudar as pessoas, como eu sempre gostei, mas de uma maneira equilibrada, né, agora, sabendo dizer sim na hora certa, não na hora certa também. E daí eu fui atrás dos meus sonhos, né? Então, hoje eu me formei como reflexoterapeuta, atendo também como auriculoterapeuta, e estou nesse processo de transição de carreira. E eu falo assim, nós somos pessoas imperfeitas, mas nós somos criados com a capacidade de mudar. Basta a gente querer, né? A gente vai ter que começar de dentro para fora. E a gente não pode desistir, principalmente duvidar da capacidade que a gente tem. Então, não importa o sentimento, não importa os traumas, todos nós vamos conseguir vencer. Eu vi que eu consegui. Então, não é impossível. Todos nós podemos, né? E basta, então, focar, ser disciplinado, colocar em prática tudo que a Rosileia e o Luiz Fernando coloca para a gente lá de maneira tão carinhosa no grupo, todas as técnicas que eles oferecem ali de maneira gratuita, que a gente realmente vai respeitar esse processo. Cada um tem um tempo. Alguns vão respeitar o processo que é mais devagar, outros vão ser mais rápido, mas vai chegar no resultado final. E eu fico feliz de poder, hoje, estar aqui, falando dessa transformação, que é uma superação. E eu tenho certeza que qualquer sentimento, dificuldade, vocês também vão superar. Coisa mais linda, Débora, que coisa mais linda. Você e a Gisele, eu vou falar a verdade, fez o nosso coração transbordar nesse momento. Porque realmente, a Débora, ela vai entender o que eu vou falar. A Débora, ela merecia muito, mas ela tinha também o sabotador do não merecimento. E nós trabalhamos o merecimento dela. E tudo que ela falou é verdade. Uma menina boazinha, que nasceu para servir os outros, se deixava em segundo nenhum plano, e aquilo não estava fazendo bem para ela. Mas interessante que você fez poucas sessões, mas você foi um dos atendimentos que me surpreendeu tanto, porque você, no primeiro dia de sessão, você me mostrou, eu anotei no protocolo, um protocolo de bloqueio imenso. E eu pensei, eu falei, quanto tempo que nós vamos ficar para desbloquear? Na segunda sessão, você já tinha tomado uma decisão extraordinária. Eu falei, gente, ela não subiu um degrau, ela subiu logo a escada inteira. E ela fez poucas sessões. Então, quando a ferramenta é certa e o profissional tem a ferramenta e te entrega, se transforma, não precisa muito, não. Tem pessoas que só passam pelo gráfico com o Luiz Fernando. E às vezes está 1, 2, 3 anos em terapia. E o gráfico resolve e a pessoa resolve a vida. Olha o poder desse gráfico, porque o gráfico ele vai trabalhar no seu potencial, olha só, presta atenção nisso, para curar sua dor emocional. As terapias, a maioria delas, elas batem na dor, na dor, na dor. Agora imagine uma coisa que fere e você fica batendo, 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 vai doer mais. Por isso que a pessoa chega e fala, eu não consegui, eu estou 1 ano e meio, 2 anos fazendo terapia, não consigo falar não, não tenho autoestima, procrastino, porque fica tratando a dor. Claro que vai tratar a dor, mas tem que tratar usando o seu potencial. E é isso que a nossa terapia é diferencial. Até rimou, né? Não foi nada combinado rimar. Então, o seu potencial vai curar a sua dor. Eu e o Luiz Fernando fizemos várias formações. Ele tem uma a mais que a minha, que é a de reflexologia. Eu não tenho essa formação. O que que nós decidimos? Nós criamos o nosso método de terapia, juntamos tudo e o nosso método ele é diferente porque foi criado por nós dois mesmos. Nossos exercícios, nossos desbloqueios,
Nossa forma de caminhar com a pessoa é diferencial, por isso que é rápida, que nós temos um caminho para seguir. Olha, Débora e Gi, vocês representaram muito, muito, muito bem. Hoje eu acho que várias pessoas aqui entenderam que vocês também podem ser pessoas transformadas. Podem ser pessoas transformadas. Então, hoje chegou um grande dia também. Eu sempre tive um sonho, e que um dia eu iria realizar, desde que eu me tornei terapeuta. Eu sempre quis trabalhar em um projeto que pudesse ajudar outras pessoas a curarem as suas emoções. Então, o que eu trabalhei durante 2 anos e meio? Alguns já sabem o que eu fiz. Eu trabalhei num projeto durante 2 anos e meio para criar um método chamado terapia emocional, mas terapia em movimento. O que seria essa terapia em movimento? Você quer começar, mas não sabe por onde começar. Terapia em movimento, esse é o grande lançamento de hoje. Ele é um curso prático e leve que cabe no seu dia a dia. E ele tem o poder de fazer você sentir, lidar com as suas emoções, crescer emocionalmente e de forma pessoal. É possível, sim, você se transformar sem parar a vida. Então, eu reuni nesses 2 anos e meio experiência de atendimento no consultório online, classe de alunos, atendimentos gratuitos, para poder formar um curso terapêutico que você pode fazer sem o seu terapeuta, na sua hora, na pausa do café, na hora que você está fazendo o serviço na sua casa, no seu tempo. Como é que esse curso ele funciona? Eu gravei 15 vídeos aulas. Tem aulas maiores de quase 1 hora, aulas menores com exercícios práticos para sua transformação. 15 dias de terapia, sem o terapeuta. Depois, dentro desse curso, terminando seus 15 dias de terapia em movimento, você recebe um manual que é a sua jornada de crescimento emocional e pessoal, mais 30 dias de transformação. Vai somar 45 dias, é isso mesmo, de transformação pessoal e emocional. Você recebe dentro do curso e pode imprimir. Eu imprimi o meu, fica muito mais fácil, né? E aí, terminando os 45 dias, você imprime também esse outro PDF que você vai conhecer 160 crenças limitantes. Vê se é pouco ou não, é muito. Que pode estar travando a sua vida emocional, espiritual, financeira, profissional. E aí você vai descobrir aqui nesse manual se você tem alguma dessa crença limitante que está travando a sua vida. E aí você vai ter a solução aqui dentro também, que tem 27 afirmações para você desbloquear aí na sua casa, sem o seu terapeuta. Daí, a semana passada, nós conversamos, fiz perguntas, né? Quanto vocês acham que custaria algo assim? Teve uns que falou, uma terapia convencional é R$ 150. Aí são 45 dias de treinamento. Quanto que ia ser um negócio desse, né? Mas o meu sonho era colocar nas suas mãos algo que você pudesse. O valor, R$ 97 à vista. Ou, eu não tenho. 12 vezes de 10,03. Era um sonho e foi um sonho realizado. Trazer para vocês uma transformação em 45 dias, a um custo baixo, menos do que uma sessão de terapia,
e que possa ajudar você a transformar a sua vida. Todo mundo merece a chance da transformação. Eu, infelizmente, Luiz Fernando sabe que alguns colegas de profissão, quando eu falei que eu ia lançar, falaram que eu tinha uma mentalidade errada, que eu tinha que pôr muito mais alto esse valor. Eu fui muito criticada mesmo, mas era um sonho. E eu queria realizar, eu queria dar oportunidade para muitos que já me pediram. Rose, eu quero, eu preciso ser transformado. Eu já dei muita terapia gratuita, mas eu vivo disso. Então, eu trabalho com isso. Então, eu acabei montando o grupo Mente Forte, que são quase 1.000 pessoas. O outro grupo com mais 200 pessoas. Vocês não fazem ideia quantas pessoas eu recebo mensagens. Eu procuro dar assistência para elas. Então, eu teria que ajudar ainda mais. E foi isso que eu quis lançar para vocês e colocar na mãozinha de vocês. Mas vocês precisam se permitir. Assim como a Gisele se permitiu, como a Débora se permitiu e outros se permitiram. Então, esse é o lançamento que eu queria colocar na mão de vocês. Quem quiser adquirir esses 45 dias de transformação, pode anotar meu telefone, 14 991 18 15 49. 14 991 18 15 49. O link para adquirir também a sua transformação em 45 dias vai aparecer no grupo Mente Forte e também no outro grupo que eu tenho de troca de experiência, que é o grupo de acolhimento. Então, ele vai estar ali o link também. Para dar certo, nós tivemos que pedir para algumas pessoas, né? Já adquirir um pouquinho antes do lançamento para ver se baixava o vídeo, se os PDFs estavam ali, se tudo rodava, né? Da maneira que era para rodar. E nós fizemos esse teste e deu certo. E uma coisa que eu vou falar para vocês, para quem quiser adquirir a sua transformação em 45 dias, não use em vários celulares. Use num celular só para não bloquear o acesso de vocês. Então, fez a sua compra, o curso é seu, é seu. Não fica trocando, porque eles podem bloquear. Inclusive, temos aqui conosco uma pessoa que fez a compra, que é a minha querida Maria das Graças, e eu gostaria que a Maria falasse para nós como foi, Maria, o que aconteceu quando você fez a compra. Eu vou colocar a Débora aqui conosco, eu tirei ela sem querer, peraí. A tradutora? Vamos lá. Vamos adicionar. Maria, você adquiriu antes que todo mundo, né? Para que a gente pudesse saber se estava rodando direitinho, né? Você pode falar alguma coisa? Você já acessou, gostou? Como é que que você fala do Terapia em Movimento? Então, eu adquiri no domingo, né? Que você me passou. Aí, no mesmo domingo, eu assisti a primeiro vídeo. Na segunda-feira, eu assisti o segundo vídeo. E é interessante que você não precisa sentar, ficar sentada para poder ver. Você pode pôr na frente do celular e assistir, né? Assim eu fiz. Mas como na terça-feira em diante eu ia ter um desafio com meu filho, né? Que fez cirurgia e precisava fazer novamente, aí eu fiquei imaginando, olha, eu vou ficar no hospital, então eu não vou ter acesso ao meu e-mail. E como no grupo do Desacelerar foi avisado que ia apagar as mensagens, eu fiz um grupo para mim e fui copiando tudo que estava no grupo Desacelerar e passando naquilo ali. Quando chegou na segunda-feira, eu imaginei, olha, eu vou pegar esse curso e vou passar no grupo, né? Meu mesmo, para eu depois ver mais fácil, né? E fui, né? Quando eu não tive tempo na segunda, na terça, não tive tempo na quarta, quando foi a tardezinha, eu falei, não, eu tenho que ver a terceira lição, né? Que eu fui lá, cadê?
desapareceu. Aí procurei, voltei, não consegui encontrar, porque na hora que a gente muda ele do e-mail, ele desaparece, a gente perde literalmente o curso. Aí fui lá no link de compra, falei, bom, agora eu vou pegar lá para me ver novamente, né? Fiz todo o processo, nome, celular, e-mail, tudo. Aí fui lá procurar, ver meu produto, não é pagar meu produto. Eu tive que pagar novamente. Então, para eu ter, eu tive que pagar 2 vezes, porque eu mudei de aparelho, de lugar. Eu E aí, o tirei que que do meu e-mail, acontece? A pessoa perde, comprou, é dela o produto. Só que se ela tentar dividir com outra pessoa, ela vai perder o acesso. Porque não pode dividir nem com você. a plataforma vai identificar e vai bloquear seu produto. Entendeu? Você não pode dividir nem com você. Tem que ficar só Então, quando ele chegar e sair de é casa. seu o produto. Eu entendi e foi bom, por isso que eu quero avisar. É seu o produto. Então, se você, eu vou, sei lá, usar com outra pessoa o meu produto, você corre o risco de perder seu acesso. Então, é seu Perde, produto, perde. usa no seu celular, compra individualmente para você, sua mãe compra o dela, seu irmão o dele, para não ter esse problema. Cada um vê seu curso no seu e-mail, que aí funciona. Então, é isso. Finalizamos. Muito obrigada, Maria. Finalizamos com muita gratidão, muita alegria essa live, esse treinamento. Então, quem quiser adquirir seus 45 dias, é lá no Mente Forte, lá no grupo Acolhimento. E também agora eu vou pausar a nossa gravação